Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Mais uma vez. Pra onde eu irei? Pra onde? Se eu não tenho pra onde Isso é forte. voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Sabe, irmão, nós estamos tendo um encontro com Deus esse final de semana. E essa semana em especial eu ouvi algo sobre Jacó. E eu até usei ontem de manhã no encontro com Deus. E é interessante que quando Deus ele tem um encontro com Jacó, na realidade quando Jacó ele tem um encontro com Deus, eu fiquei imaginando que Deus poderia ter mudado a vida dele no mesmo instante, Fabião. Ele não precisava ter passado o dia, a noite toda lutando com Jacó. A Bíblia diz que o anjo apareceu para Jacó e ele ficou lutando com Jacó a noite toda. E eu falei, puxa Deus, mas era só tocar, mudar o nome de Jacó para Israel, tá tudo certo, porque é o que ele estava buscando ali. Não precisava ficar a noite inteira naquela batalha insegura, a ponto de amanhecer e o anjo dizer para ele o seguinte, ó, já está amanhecendo, eu preciso ir. E aí eu ouvi isso e eu falei, é verdade. Sabe uma coisa? Você sabe por que Deus ele ficou a noite inteira lutando com Jacó? Não porque ele não conseguia vencer Jacó ou mudar a vida de Jacó, mas porque Deus ele ama pessoas persistentes. Deus ele adora homens e mulheres que não desistem, que falam, eu não vou parar, eu vou até o final, eu vou conseguir, eu vou alcançar, vai dar certo, eu não vou desistir, minha família vai estar na presença, as coisas vão mudar, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Aí eu entendi o propósito. Deus ele ama pessoas que lutam, porque talvez se Jacó tivesse falado assim, tá difícil, eu não quero saber de nada, Deus ia falar, puxa, você perdeu a bênção, mas você foi até o final. E por que você está dizendo isso, pastor? Porque olha como está o tempo lá fora. Hoje é domingo de manhã. São poucos aqueles que decidem lutar até o final, de enfrentar o que for. Não é uma chuva, não é o tempo ruim que vai te parar. Você veio para adorar, para dizer e engrandecer o nome do Senhor, e Ele vai derramar sobre a tua bênção, sobre a tua vida, a bênção que você tem buscado, meu irmão. Acredita, tenha fé, porque esse culto, Deus ele vai derramar algo poderoso sobre a tua bênção. Se você crê, eu quero que você aplauda Ele bem forte. Aplauda, aplauda, porque Ele é digno de honra, de glória, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele fez os céus, a terra, Ele está no controle da tua vida, da tua casa, da tua família. Obrigado, Jesus. Aleluias, aleluias. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Paz do Senhor Jesus. Você está feliz? Se não está, vai ficar. Pode tomar o seu assento, ficar à vontade, porque eu tenho certeza que essa manhã vai ser uma manhã de algo novo de Deus, né, Rafa? Para as nossas vidas. Cleitão, Rafa, Tiago veio lá do encontro. Parabéns pela sua entrega, Tiago. Aleluias. Hoje é dia 1º de outubro, mais um ciclo se inicia, mais um mês se inicia, e hoje também é o primeiro dia da semana, domingo, é o primeiro dia, é um novo ciclo, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai renovar as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Na realidade, Deus, Ele renova as misericórdias dEle sobre as nossas vidas todos os dias. E hoje não vai ser diferente. Deus tem o melhor para a tua vida, meu irmão. Diga assim, Deus tem o melhor para a minha vida. Deus quer que você venha viver o melhor dessa terra. Às vezes nós não acreditamos, às vezes nós não confiamos por causa das situações a quais nós vivemos, devido aos problemas que nós passamos. Nós falamos, puxa, será que tudo isso é verdade? Será que Deus tem o melhor para a minha vida?
mas olha a situação que eu estou vivendo, olha os problemas que eu estou passando, olha as dificuldades que eu venho enfrentando. Entenda de uma vez por todas, sim, Deus tem o melhor para a sua vida, e você vai viver o melhor da sua vida nessa terra. Deus quer que você seja assim reconhecido. Deus quer que você venha viver todas as promessas dele para a sua vida. Deus tem uma nova história para você. Eu estava falando com a pastora Evelyn essa semana, aí a gente conversando sobre um assunto, eu falei: pastora, eu quero ministrar sobre Abraão, porque Deus, ele tirou ele de uma situação e deu uma promessa para ele. E a promessa que Deus deu para Abraão, ele também dá para a sua igreja. A promessa que Deus fez para Abraão também serve para mim e para você. O que determina se nós vamos viver ou não aquilo que Deus tem para nós são as nossas atitudes, são as nossas condutas. Você está afim de viver tudo aquilo que Deus tem para você? De verdade? Tá mesmo? Porque se você tiver, você vai ter que tomar algumas atitudes, mas eu posso te garantir que as atitudes que você tomar vão fazer sua vida virar completamente, e Deus vai te abençoar em todas as áreas. Eu quero que você abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 12, e eu quero ler 3 versículos com você. Gênesis 12. Nós estamos num mês falando sobre cura, e eu tenho certeza que se você colocar um propósito no seu coração, se você determinar no teu espírito aquilo que você busca, seja na cura espiritual, material, física, Deus, ele vai trabalhar na sua vida. Amém? Abra lá, Gênesis capítulo 12. Eu quero ler o versículo 1 e o 3 com você. Uma passagem muito conhecida, que você já deve ter ouvido ela várias vezes, mas que vai nos trazer algumas lições que vão fazer com que nós venhamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Olha que chuva gostosa. Aleluias, amém, obrigado, Senhor. Está escrito assim em Gênesis capítulo 12, verso 1. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da sua casa, ou melhor, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo, e eu te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Verso 3, aqui é forte. Abençoarei os que te abençoarem. Eita Deus, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça por um instante. Eu quero orar com você. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por tudo que tu és e por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio da vida. Obrigado pelo privilégio de estar aqui essa manhã, engrandecendo e adorando o teu nome. Jesus, que o teu Espírito venha desagravar os nossos ouvidos esta manhã, que nós possamos ouvir verdadeiramente aquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações, que nós possamos sair daqui esta manhã cheio de esperança e de vida mediante a tua palavra, porque nós cremos e sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós nessa terra. Senhor, usa a minha vida como canal de bênçãos. Senhor, que essa manhã nós possamos ser cheios da tua graça, do teu Espírito e da tua alegria. Jesus, o teu Espírito tem total liberdade para agir neste lugar, para agir sobre a minha vida, para agir sobre a vida dos levitas, para agir sobre essa igreja, porque se existe um motivo, papai querido, de estarmos aqui essa manhã, é para engrandecer e adorar o teu santo nome. Tu és bom, tuas misericórdias duram para sempre, e nós te adoramos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluias, meu irmão. Deus é bom demais. Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. O mesmo chamado que Deus ele deu para Abraão, Deus também
Ele entrega para as nossas vidas. Eu dei um tema para essa ministração e ela diz o seguinte: o chamado para o novo, o chamado para o novo tempo. Ontem eu acabei fazendo um vídeo de chamada, coloquei até no Bora, e eu disse mais ou menos o seguinte: você já se sentiu numa situação a qual você sabe que Deus, Ele tem mais para a sua vida, mas por algum motivo você não consegue dar um segundo passo? Muitas vezes a gente tem a consciência de que Deus, Ele tem muito mais para cada um de nós, mas muitas vezes nós nos sentimos travados, nós nos sentimos parados, nós não entendemos como fazer para que Deus, Ele possa agir em nossas vidas. E através da vida de Abraão, desses 3 versículos, eu quero que você venha compreender e entender que você vai viver o melhor dessa terra. Olha só, presta atenção, quando eu estava lendo, Vitinho, essa passagem, eu me fiz 2 perguntas. Eu perguntei o seguinte: por que Deus não mudou a vida de Abraão em Harã, onde ele estava? E por que Deus chamou Abraão e não chamou outro homem? Às vezes eu pego a Bíblia, eu leio e vem umas perguntas na minha cabeça que eu falo: meu Deus do céu, seu Brás, por que Deus não mudou a vida de Abraão em Harã, a cidade onde ele prometeu? Por que Deus teve que tirar Abraão da terra dele, da parentela dele, do lugar onde ele vivia, para cumprir o propósito dele na vida dele? Eu fiz essas 2 perguntas. E a grande verdade, meu irmão, é que todos nós, sem exceção, nós somos criados debaixo de culturas e de hábitos de onde a gente vive. Sabe, a maioria das crenças que você tem na sua vida, a maioria das coisas que você acredita é baseado no ambiente onde você está. O pastor Wagner, ele estava ministrando quinta-feira sobre ambientes, e isso é muito verdade. Você vai refletir o ambiente onde você está, não adianta, não tem como. Existem ditados aí, estudos, né, não sei, que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais anda. As 5 pessoas que são próximas de você, você é também. Então a grande verdade é que nós somos espelho baseado do ambiente onde nós estamos. E muitas vezes, preste muita atenção, o ambiente a qual nos cerca não deixa que nós venhamos ver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Os nossos olhos carnais, eles são limitados, e nós enxergamos muito pouco. Nós não conseguimos compreender a grandeza e a bondade de Deus sobre as nossas vidas. E muitas vezes, por não compreender aquilo que Deus tem para nós, nós acabamos vivendo no mediano, na situação onde nós estamos. Mas Deus, Ele muitas vezes precisa nos tirar da onde nós estamos, para que nós possamos viver aquilo que Ele realmente tem para nós. E sabe de uma coisa? Às vezes sair da situação onde você está é desconfortável, é dolorido, é ruim, atrapalha, incomoda, machuca. E outra coisa muito interessante é que a sua mente e a minha mente, ela foi feita para que você não tenha trabalho. Você sabia disso? Que a sua mente, ela te bula todo dia. Quem aqui acorda de manhã assim, espontâneo, alegre, feliz, o cérebro falando: é hoje o dia de trabalhar, vamos pra cima, tá chovendo, culto, alegria, vamos pra glória, vamos tomar chuva? Alguém acorda assim? Olha o domingão aí, meu Deus do céu, vamos pra igreja, 9:30 da manhã, olha a chuva, uhul! Mas não tem um. Você acorda, abre a janela e fala: ah, Jesus, meu Deus, sério que tem que ir pra igreja hoje? Ainda vê o pastor Michel, aquele cabelinho toda hora jogando pro lado. Faz sentido, porque a sua mente, na realidade, ela quer que você não tenha problema, ela não quer que você se desgaste. E aí, quando isso acontece, nós não vivemos, às vezes, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas se você romper isso, se você entender que Deus tem muito mais, você vai viver o sobrenatural de Deus nessa terra, meu irmão. Porque olha só, presta muita atenção, e eu aprendi com Abraão aqui 4 chaves fundamentais para tudo isso. A primeira coisa para você conseguir quebrar essa barreira na sua vida é você ter algo no seu coração: confiança, confiar em Deus, ter a certeza de que Deus, Ele pode fazer algo em seu favor. E eu até escrevi que a confiança não torna o caminho fácil,
mas a confiança torna o caminho possível. Confiar em Deus não vai fazer as coisas se tornarem mais fáceis, mudar a chave do seu cérebro e você vai acordar de manhã, está chovendo, vamos para a igreja. Não, mas ela vai colocar dentro do seu coração, para que você acredite que tudo aquilo é possível. Abraão, ele estava numa situação ali na casa do pai dele, ele já era um homem de posses, ele tinha tudo que ele precisava, e não é a primeira vez, hein? Essa guitarra, daqui a pouquinho, Cleitinho vai para o vinagre. Nós vamos ter que arrumar o tripé. Abraão estava na casa do pai dele, ele tinha tudo, ele não precisava sair daquela situação. Mas ele sabia que se ele confiasse em Deus, ele viveria algo extraordinário da parte de Deus. E confiar é algo muito interessante, Fábio. Porque confiar, como que eu posso explicar? É como se você, na realidade, confiar é mais ou menos assim com Deus. Confiança com Deus não é você enxergar o caminho, mas confiança com Deus é você dar o primeiro passo. E quando você dá o primeiro passo, Deus ele coloca o alicerce sobre a sua vida. É assim que nós devemos confiar. Muitas vezes nós confiamos naquilo que nós vemos. Eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade, como que eu vou resolver tudo isso? Escuta, por favor, acalma o teu coração. Coloca a tua confiança em Deus que Ele vai resolver. Escuta, confiança, ela não tem a ver, muitas vezes, com acomodação. Porque às vezes você vai entender o pastor falando assim, confia em Deus, entrega as suas coisas em Deus. Então eu vou deitar, vou descansar, não vou fazer mais nada. Não, confiança é você dar o primeiro passo sem ter o chão para que você venha pisar. Porque se você confia, você sabe que quando você der o primeiro passo, Deus ele vai entrar com o alicerce. Às vezes, na minha vida mesmo, eu sou uma pessoa, e a pastora Evelyn sabe, muito pé no chão, nas minhas finanças, em tudo. É muito difícil eu dar um passo maior que a perna, eu não dou. Eu sou uma pessoa, às vezes, até presa demais, né? Às vezes, em mim, falta um pouco dessa confiança. Mas a verdade é que as coisas só vão acontecer quando você realmente dar o primeiro passo. Quando você realmente colocar, a gente está com um projeto, eu e a pastora Evelyn, e aí a gente fez aí uma compra, e depois da compra eu ficava falando para ela, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que vai acontecer? Ela falou, Michel, confia, calma, vai dar. Se você der o primeiro passo, Deus vai estar no negócio. Então a verdade é, meu irmão, que para as coisas acontecerem na nossa vida, nós precisamos confiar 100% em Deus, que foi o que Abraão fez. Ele não sabia para onde ia, não tinha um caminho, Deus não tinha dado um mapa para ele. Deus não falou, Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar. Deus tinha a cidade prometida, que era Canaã, mas até então Abraão não sabia, só falou, dá o primeiro passo. O que você precisa romper na sua vida? O que você precisa conquistar? Dá o primeiro passo. Vai, não tenha medo, seja ousado, dá o primeiro passo. Deus ele vai colocar o alicerce, você vai se encaminhar até aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas não deixe o medo te parar, não deixe uma chuvinha te parar, não deixe uma tempestade te parar, não. Deus tem muito mais. A primeira coisa que nós devemos aprender, meu irmão, é que nós precisamos confiar em Deus. Salmos 32, versículo 8, grava isso no seu coração. Deus está falando para o salmista, eu instruirei, eu ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu aconselharei, e por último, eu cuidarei de você. Sabe por que você está aqui hoje de manhã? Porque Deus está falando para o seu coração, eu estou cuidando de você. Estou cuidando. Eu sei de todas as coisas, eu sei da sua aflição, mas eu estou cuidando de você. Calma, acalma o coração. Abraão ele entendeu isso e ele falou, meu Deus, eu sei, então eu vou. E aí eu aprendo que Abraão, entendendo tudo isso, na vida dele acaba florando um segundo princípio, o princípio da obediência. Quando você confia, meu irmão, na realidade uma coisa vai sempre puxar a outra na sua vida, presta muita atenção nisso. Você só vai obedecer, às vezes, algo que você acredita que você confia.
E Abraão, sabendo e confiando em Deus, ele decide obedecer o chamado de Deus. Ele fala para Deus o seguinte: tá bom, eu vou sair daqui. Eu vou largar meu pai, vou largar meus parentes, vou largar tudo, vou largar essa situação. E eu vou obedecer o seu chamado. Eu não sei para onde eu vou, mas eu confio e obedeço aquilo que o Senhor está pedindo. E obedecer não está ligado com aquilo que você gosta de fazer, mas obediência está ligado com aquilo que você precisa fazer. Quando você ouve a voz de Deus e você obedece, meu irmão, você está no caminho certo. A obediência, eu até coloquei, é o mapa para alcançar a sua bênção. Quando você é uma pessoa obediente, que você entende que Deus tem um chamado para a sua vida, que você precisa viver tudo aquilo, você ouve e obedece, é como se Deus estivesse te entregando um mapa. Está aqui seu mapinha, a sua bênção é só você seguir esse caminho aqui. Não tem como ser abençoado se você é uma pessoa obediente. Obediente à voz de Deus. Pastor, e como que eu sou obediente? A pergunta que eu te faço: você tem buscado ouvir a voz de Deus? Porque quando você pega a sua Bíblia, quando você lê, você ouve instruções, e se você for obediente àquelas instruções, meu irmão, você pode ter certeza que você vai conquistar todas as coisas dessa terra. Seja obediente, escute. Muitas vezes, eu até coloquei, o crente, ele não quer a verdade, o crente, ele não quer a justiça. Muitas vezes o crente quer o carro, quer a casa, quer a vitória, mas ele não quer obedecer. Muitas vezes nós queremos um monte de coisa na nossa vida. Senhor, nos dá a bênção, me abençoa, faz isso, faz aquilo, e tá, que eu quero. Aí Deus fala: mas e aí, você está obedecendo? O Arthur falou para mim: pai, que dia que é o dia das crianças? Já chegou, já passou? Eu falei: não, filho, é dia 12. Eu falei: por que você quer saber o dia das crianças? Ele falou: porque eu ganho presente. Eu falei: mas e aí, você está sendo obediente? Você merece? Aí pensou, porque para a gente merecer algo, a gente tem que obedecer. Quem é pai aqui? Não é assim? Quando seu filho obedece, você faz aquele ditado que diz: das tripas o coração. Mas e quando ele não obedece? Você fala: puxa, eu queria tanto abençoar ele, eu queria tanto dar esse presente para ele, mas se eu der eu vou estragar o menino. É ou não é? Porque poxa, ele não está obedecendo, aí eu vou dar para ele, ele vai falar: ixi, eu posso fazer o que eu quiser, que mesmo assim meu pai vai. E com Deus é a mesma coisa, meu irmão. Quando nós ouvimos a voz dele, quando nós observamos e sabemos aquilo que ele tem, ele entrega muito mais para nós. Agora, obedecer também é difícil, porque, 2 exemplos. Você acha que foi fácil para Maria obedecer quando o anjo chegou para ela e falou: Maria, é o seguinte, você vai ter um filho aí, nós vamos colocar um filho na sua barriga, e você não é nem casada. Aí Maria falou: não, estou de boas, aqui não tem nada não, o mundo que eu vivo agora, todo mundo vai aceitar eu aparecer com uma barriga e falar que não é do meu marido, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Às vezes a obediência requer sacrifício da nossa parte, às vezes a obediência requer um pouquinho mais, às vezes a obediência requer isso aqui. Domingo com chuva de manhã, você levantar e falar: não, eu sei para onde eu preciso ir, eu sei o que eu tenho que ouvir, eu preciso estar lá perto do meu pai, eu preciso ouvir uma instrução, porque se eu estiver lá, eu vou viver muito mais, eu vou ter muito mais sacrifício. Foi fácil para Abraão obedecer? Cara, estuda a história de Abraão. Ele era um patriarca, ele tinha tudo. Fabiano, o cara tinha tudo, não precisava de nada, ele tinha um avião, ele tinha o que ele quisesse. Aí Deus fala para ele: filhão, o negócio está muito fácil aí para você, rapa, sai fora daí. Caramba, Deus, eu vou sair dessa situação. Sair, obedece, que Deus ele vai te abençoar muito mais. Sabe de uma coisa, irmãos? Tem situações na sua vida que já não cabe mais para você. Tem lugares que você frequenta que já está na hora de você se afastar. E desculpa eu até te dizer, tem pessoas que você caminha que já não faz mais parte da sua vida. Está na hora de você selecionar. Tem pessoas que você tem que falar: valeu, até aqui a gente caminhou. Mas você tem 2 opções: ou você segue aquilo que eu acredito, ou a gente vai ter que se separar. Porque pessoas e ambientes te influenciam. E se você não tomar cuidado, ao invés de você influenciar alguém, você influencia. Cuidado, você é crente, luz do mundo, sal da terra. Você veio para fazer a diferença, você não é qualquer um.
O mundo te vê como um holofote. Peraí, eu sou diferente. Se eu obedeço, se eu confio, as pessoas que têm que vir atrás de mim, não eu seguir ninguém. No seu trabalho, na sua casa, em todos os lugares. Presta atenção no ambiente que você está vivendo. Talvez você não esteja vivendo tudo aquilo que Deus tem para você, porque você ainda está rodeado, está num ambiente que não é para você estar. Deus não abençoou Abraão enquanto ele não saiu daquele lugar. Filhão, você está em Harã, na casa do seu pai, mas eu não vou te abençoar enquanto você não sair daí. Larga o medo, larga a dor, larga a depressão, tira isso da sua vida. Fala, eu não quero, eu não vou viver isso, eu não aceito, eu não nasci, eu não sou assim. Eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para minha vida, porque Ele confia, não é um pastor que fala. Tudo aquilo que eu trago para você, meu irmão, não sai nada da minha mente, do meu coração. Vem da palavra de Deus para a sua vida. Vem daquilo que nós aprendemos e ouvimos todos os dias. E nós precisamos confiar, nós precisamos aprender. E aí, a segunda pergunta que eu fiz, a primeira foi, por que Deus abençoou, teve que abençoar, não abençoou Abraão aonde ele estava? Aí a gente entendeu. E agora a segunda foi, por que Deus escolheu Abraão? Por que ele não poderia ter escolhido outro homem? Por causa de 4 características, eu já falei 2. Ele era obediente e ele confiou. Mas Abraão tinha 2 coisas muito importantes que eu e você precisamos colocar dentro de nós. Diga ousadia e fé. Quando você é ousado e você tem fé, meu irmão, meu irmão, é a combinação, é tudo jogado no liquidificador, mexido assim, e não tem como dar errado, vai dar certo. A ousadia te leva a lugares muito maiores. Como eu escrevi aqui, a definição de ousadia é o seguinte: ousadia é a coragem de tomar uma ação que pode ser considerada arriscada ou não convencional. É a capacidade de sair da zona de conforto e enfrentar o desconhecido. Dona Vilma, a gente morre de medo do desconhecido. É ou não é? Quem aqui morre de medo daquilo que você não conhece? Para onde que eu vou? Como que vai ser? O que eu vou viver? Ai meu Deus, e agora? Não sei se você já tomou um avião, já foi viajar. Se ainda não foi, a primeira viagem que você faz na sua vida é um desespero. Onde que eu vou sentar? O que eu tenho que fazer? E se acontecer tal coisa? Ai meu Deus, porque é desconhecido. Nós temos medo do desconhecido, mas a ousadia quebra o desconhecido e faz com que nós venhamos viver aquilo que nós nunca vivemos. Se você não for ousado, desculpa te dizer e te decepcionar, se você não tiver ousadia, você não pode viver aquilo que Deus tem para a sua vida. É verdade? Ou não é? Estou mentindo. Pedro, Jesus, é você que está aí? É eu. Você tem 2 opções: continua no barco igual todo mundo, ou vem viver aquilo que você nunca viveu. Mas pode dar errado no meio do caminho. Não interessa. Se der errado, eu vou estar lá, vou esticar a mão e vou te puxar de volta. Só vem, só caminha, só anda. Ah, se é assim, Jesus, eu vou. Deu 2 passinhos lá, no terceiro afundou. Mas foi, viveu. Procura na Bíblia onde está escrito outro homem que andou sobre as águas. Não tem, não existe até hoje. Ah, Pedrão, quando eu chegar no céu, eu falar, cara, você é o cara, velho. Como é que é pisar num negócio e você... Não. Eu ia falar, não sei, só dei 2 passos e afundei. Mas sabe o que eu sei? Na hora que eu afundei, Deus me puxou pela mão e me levantou e falou, você foi ousado e viveu aquilo que eu tenho para você. Ah, meu irmão, seja ousada. Seja ousado. Coloca isso dentro do seu coração. Pastor, eu não consigo. Consegue sim. É você quem determina aquilo que você vai viver para a sua vida. Está tudo aqui, ó. É você quem escolhe. Eu falo sempre em Peniel, eu não tenho dó de ninguém aqui, de nenhum de vocês. Vocês que vão escolher viver aquilo que vocês querem para a vida de vocês. Qual que é o seu sonho? O que você quer para a sua vida? Determina, seja ousado, faça, aconteça, dá o primeiro passo que Deus vai estar contigo. Eu e você precisamos ter a ousadia. E eu escrevi isso, e eu quero que você guarde. A ousadia, ela não é a ausência do medo, mas a decisão de agir apesar do medo existir.
Ousadia não é ausência de medo, mas a ousadia é você entender que mesmo o medo existindo, você vai avançar, você vai conquistar. Até porque o medo em si, ele é bom, ele te protege de algumas coisas. Você chega no precipício lá, à altura de um prédio. Se você não tem medo, meu irmão, você fica brincando lá. É ou não é? Mas o medo faz o quê? Você, rapaz, o negócio aqui não dá não. É muito alto. Não vou não. Deixa para depois. O medo é bom. Mas o que o medo não pode é parar a sua vida. Isso não pode. A ousadia tem que ser maior. Segundo Timóteo, quando Paulo estava escrevendo a carta para ele, ele disse o seguinte: ei, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Envolve a ousadia aqui. Sem covardia, vai para cima que eu sou com você. Confie em mim. Não caia a folha de uma árvore, isso não está na Bíblia, mas o ditado diz: não caia a folha de uma árvore se não for a minha permissão. Crente que não acredita nisso não é crente. Ou você acredita que Deus está no controle de todas as coisas, meu irmão, ou você vai viver. Acredita, confia, tenha fé. Vai dar, vai acontecer. Você vai viver. Essa manhã eu quero profetizar sobre a tua vida. A mesma ousadia que estava sobre a vida de Abraão, que fez ele sair da terra dele, ir para o desconhecido, sem saber, se tornar pai de multidões, um homem que é conhecido. Eu profetizo na tua vida também, um espírito de ousadia, que vai fazer você viver tudo aquilo que você nunca viveu na sua vida. Eu profetizo na sua vida a mesma coragem que estava sobre a vida de Davi, aquele menino pequeno que quando viu um gigante, não se amedrontou e falou: é você mesmo que eu vou derrotar. É você mesmo que eu vou derrotar. Eu profetizo sobre a tua vida a mesma sensibilidade que Noemi teve quando ela perdeu seus 2 maridos e estava numa situação onde ela não tinha mais ninguém. E ela ouviu e falou o seguinte: eu vou voltar para a terra aonde eu vivia, e lá Deus vai derramar todas as bênçãos na minha vida de novo. Sabe, quando eu e você estivermos aflitos, com medo, nós precisamos buscar a nossa Bíblia e ler histórias de homens e de mulheres que passaram por situações muito difíceis. Noemi perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu nora, perdeu tudo, mas ela não perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Sabe, ouça a voz de Deus, tenha sensibilidade. Pai, eu não estou ouvindo, eu preciso ouvir. Ele vai falar com você. Ele vai falar com você. Abraão viveu tudo isso. E por último, e talvez o mais importante de todos, a fé. E eu coloquei que a fé é a lanterna que mostra o caminho. Sim, quando tudo estiver escuro, meu irmão, para a gente encerrar, você tem que entender que a sua fé é aquilo que vai guiar, é aquilo que vai mostrar para você o caminho. Escuta, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é a fé. Você não precisa ver, mas você precisa crer. E quando você começar a acreditar, a ousadia vai entrar no seu coração, e você pode ter certeza que você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu tenho certeza que se você colocar esses 4 ingredientes a partir de hoje na sua vida, as coisas vão ser diferentes. Você vai começar a viver aquilo que você nunca viveu. Porque Deus é um Deus sem limites. Ele não dá um pouquinho para cada um. Ele dá a quantidade que nós buscamos dele. Quanto mais você buscar, mais você vai ter. Quanto mais você confiar, mais longe você vai alcançar. Quanto mais você ter fé, mais você vai agradar o coração de Deus, e Ele vai derramar sobre a tua vida. Eu queria, para encerrar, fazer uma oração com você essa manhã. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante. Eu queria que você nesse momento prestasse muita atenção, e se você puder, faça essa oração todos os dias pela manhã na sua vida. Todos os dias. Você vai orar da seguinte maneira: vai pedir a Deus o seguinte:
Senhor, faça o meu dia ser útil, blinda a minha casa com a luz da tua paz, que todos os meus esforços sejam frutíferos, e que à noite, Jesus, eu possa descansar o sono do justo. A segunda oração é, você vai pedir para Deus o seguinte: Deus, às vezes eu esqueço de orar, mesmo quando eu tentava acertar, eu errava, às vezes eu até desfaleço. Eu sei que eu não sou perfeito, Jesus, mas eu estou aqui para agradecer, porque mesmo não sendo perfeito, o Senhor continua me escutando e me dando uma chance todos os dias. E a terceira oração que você precisa fazer é dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, deleta o meu passado, escreve o meu futuro, pois eu quero viver uma nova história mediante a tua palavra. Se todos os dias você colocar essa convicção no seu coração, meu irmão, você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Eu quero que você fique sobre os seus pés e eu quero que você aplauda a Jesus bem forte, porque Ele é bom, Ele é santo e a misericórdia dele dura para todos sempre. Se você confiar, se você acreditar, Deus vai escrever uma nova história para a sua vida, porque do mesmo jeito que Ele escreveu uma história para Abraão, Ele também escreve para mim, escreve para você. Deus tem uma nova história para cada um de nós. Tem? Então, consegue? Eu pedi para o Vitinho um louvor que é muito antigo, talvez, muito mais ou menos, e eu gostava muito desse louvor. Logo quando eu me converti, eu ficava ouvindo ele no carro. A minha cunhada, Érica, que hoje mora fora, ela uma vez me emprestou o carro dela, Fabiano, e eu não era convertido ainda, e meu carro estava arrumando. Ela falou: eu te empresto meu carro, você lembra, amor? E aí ela usou uma estratégia, ela foi muito inteligente. Ela tinha um pendrive cheio de louvor, e eu ainda não ouvia tanto louvor, e ela me emprestou o carro dela, e ela colocou aquele pendrive e deixou lá, Fabião. E eu com o carro dela, o pendrive é dela, o carro é dela, não vou mexer, né? E eu comecei a ouvir um monte de louvor, e um deles era do Fernandinho, onde dizia: uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. E eu queria que você essa manhã tudo aquilo que perdido foi, guardasse no seu coração. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Você crê? E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sabe, meu irmão, quando você confia em Deus, quando você acredita, Ele prepara situações, Ele coloca pessoas, Ele dá o direcionamento, Ele coloca o alicerce. Ele é o seu Deus e Ele quer que você tenha um novo tempo, uma nova história, viva algo novo. Essa manhã Deus está renovando a tua fé, garantindo para você, você vai conquistar, vai vencer. Eu sou contigo, esse gigante vai cair, você vai se levantar, porque eu sou o teu Deus. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Eu queria, antes da gente encerrar, rapidinho, eu preguei em 35 minutos. Eu queria fazer um ato profético para aquelas pessoas que querem viver algo novo e que estão paradas por algum motivo. Sabe, meu irmão, não importa quem está do seu lado, não importa qual o cargo eclesiástico que você tem dentro da igreja. A diferença, só existe uma diferença entre nós. Não existe pastor, supervisor, líder, auxiliar, membro. Não, todos nós somos iguais. O único que se difere de nós é Jesus. O resto, todo mundo é igual, e todos nós precisamos.
Todos nós, às vezes, necessitamos de algo novo da parte de Deus. Mas eu aprendi uma coisa, nesses 15 anos de caminhada cristã que eu tenho, a gente vai aprendendo um monte de coisa. E eu aprendi, Fabiano, uma coisa, que às vezes aquilo que eu preciso receber, ou aquilo que eu preciso romper na minha vida, eu preciso buscar. Deus, Ele está sempre no mesmo lugar, dizendo assim, ó, eu estou aqui para te abençoar, para derramar sobre a tua vida. Só que quem precisa é você, então é você quem decide. E essa manhã não é um apelo que eu estou fazendo, mas eu queria convidar aquelas pessoas que por algum motivo acham que estão, talvez, a palavra não é fraca na fé, mas que por algum motivo estão enfrentando um grande gigante, um grande problema, uma grande situação que às vezes não conseguem enxergar. E o que nós vamos fazer essa manhã? Se você assim quiser, você vai vir aqui à frente, aqui nesse altar, porque a gente entende que o altar é o lugar de aproximação de Deus. E nós vamos orar, e nós vamos clamar a Deus, nós vamos pedir, olha Deus, eu não enxergo a solução do meu problema, olha Deus, eu não sei como agir nessa situação, mas eu estou aqui, Senhor, pedindo para Ti, entra com provisão, age na minha vida, coloca um espírito de coragem e ousadia, porque eu quero viver tudo aquilo que você tem para mim. Aquelas pessoas que desejam, eu quero que você venha aqui à frente, e eu quero orar com você. Pode vir, porque nós vamos orar, não interessa se